Ok, boa tarde a todos. Desculpem um pequeno atraso, a gente está com 3 lives aqui hoje. Se você quiser ver todo mundo que está aqui e não ver a gente só no vertical, né, Kleber? Aí entra no YouTube que a transmissão vai ser HD. E eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. A gente está com a casa cheia. E agradecer também a Juliana e a Hector que vieram compartilhar conosco um pouco, porque não dá tempo da gente falar tudo, né? E o tema é bem interessante, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiquei pensando, por que geral, né? Porque se já é proteção, eu imagino que deve ter muita coisa a se preocupar, não só em preparar o nosso software para que ele esteja seguro, que as informações ali contidas estejam seguros para quando os nossos clientes forem servir aos seus clientes, eles terem a mesma condição de guardar e ter todo o cuidado exigido nessa lei, tema que a gente vai estar tratando hoje. Só mais uma informação, a gente vai estar compartilhando via os canais digitais um resumo do que a gente está falando hoje aqui, porque quem não conseguiu assistir tudo, ou quem quer revisar, vai poder fazer isso através do IGTV, que a gente vai fazer uma compilação, e através do próprio YouTube, que toda essa palestra vai estar digitalizada lá de forma fantástica, com áudio, com qualidade, para que todos possam assistir. E eu quero agradecer também as nossas equipes que estão fora daqui de João Pessoa, que estão assistindo via YouTube também, a transmissão está sendo feita internamente. E aos que vieram, aos convidados, aqui a gente tem clientes, parceiros, sintam-se à vontade. Então eu queria convidar Ju, com toda a intimidade, amiga, fantástica, super bright woman, inteligente, que gosta de abordar esses temas mais modernos. O escritório deles de advocacia presta serviço a nós aqui, com a visão moderna desse novo. Bem-vinda e vamos lá, a gente tem câmeras, fique à vontade, você já está acostumada com TV. Bom, boa tarde pessoal, boa tarde aos presentes e quem está assistindo a gente por via online. A ideia de hoje é a gente traçar as primeiras bases da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente ainda está no período de adaptação, então esse primeiro passo é a conscientização. Quais são as noções gerais que a gente tem que ter sobre isso? Por que eu estou falando isso? Primeiro que a palestra vai durar em torno de seus 45 minutos, mais ou menos. Mas, primeiro, não tem como abordar tudo. E segundo que, como ainda é uma lei que ela é muito recente, ela é de agosto do ano passado, a gente ainda não tem muitas definições na prática sobre como ela vai se portar diante das situações fáticas. Então, a gente vai trazer mais uma ideia para a gente começar a entender e começar a adequar as práticas da empresa no que a lei está prevendo, certo? Então, eu queria primeiro, já que eu já introduzi um pouco do assunto, apresentar. Aqui é o nosso escritório, eu sou Juliana, eu tenho mestrado lá pelo FPB e tenho especialização tanto em Direito Civil como em Direito do Trabalho, a gente é PD. Então, no primeiro momento, a gente tem que entender que a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela se dirige não só às empresas de tecnologia ou não só aqueles dados que são disponibilizados online. A Lei Geral de Proteção de Dados visa uma proteção abrangente dos dados. Então, dados online e dados offline são abrangidos, certo? E aí, a lei vai tratar de dados pessoais, certo? E aí, ela vai traçar uma diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são todos aqueles dados que são relativos a pessoas naturais. Então, por exemplo, RG, CPF, identificações de contas bancárias, coisas relativas, informações relativas à saúde, informações relativas à raça, etnia, todo tipo de informação relativa a pessoas físicas, pessoas naturais. Só que não só aqueles dados identificados são abrangidos pela lei. Dados identificáveis também são abrangidos pela lei. Então, por exemplo, aqui nessa sala, a gente está falando aqui para várias pessoas. Então, a primeira delimitação pode ser, as pessoas que estão, os dados relativos às pessoas que estão assistindo a palestra dentro do estabelecimento Digivox são pessoas que estão querendo saber mais sobre a LGPD.
Só que aí eu vou delimitando mais e mais esse campo de atuação. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer, os carecas presentes aqui na sala. Vamos ter 3, certo? Aqui, pelo menos nessa visão breve, já que a sala está cheia, vamos ter 3. Mas se eu disser, o careca barbudo que está de terno. Esse é meu sócio, o Hector. É o único careca barbudo de terno, certo? Eu não estou dizendo Hector, RG tal, CPF tal, que mora na casa tal. Mas eu posso identificar essa pessoa a partir dessa informação. E a gente tem uma coisa que chama teoria do mosaico. A gente está vivendo num mundo de Big Data e que as informações, mesmo repartidas, elas podem ter um encaixe e aí eu posso identificar aquela pessoa. Então, essas informações, mesmo repartidas, mas que quando eu junto, eu consigo uma identificação sobre aquelas pessoas, o detentor daqueles dados, esses dados também estão abarcados pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E a terceira hipótese, que aí não são mais dados identificados nem dados identificáveis, é a de um dado que, o celular de Bruno está com pouca bateria. Veja, ele não está identificando o Bruno que está na rua tal, não, ele está identificando o celular que está com pouca bateria. E aí, de acordo com o próprio aplicativo, seria possível colocar Bruno, por exemplo, na frente de uma fila de usuários que estão com mais bateria, certo? Então, esse tipo de informação, mesmo que não seja direcionada Bruno, mas o celular tal, esse dado também é um dado pessoal. E aí, essa lei vai abranger não só dados pessoais com relação a empresas, mas vão ter tratamentos diferenciados e sanções diferenciadas caso haja o vazamento. O principal foco da lei são justamente a grande possibilidade de vazamento dessas informações e como essas informações são utilizadas. Então, grandes casos que a gente já teve, e foi daí que nasceu a nossa lei, inspirada lá na GDPR, da Europa, eles inspiraram a lei para que a gente atinasse que hoje em dia os dados são a principal moeda que a gente tem no mercado em geral. Então, eu posso ter um banco de dados, posso vender os dados, aqueles dados podem servir para campanhas de marketing voltadas para um determinado grupo. Então, tudo isso foi chamando a atenção para que houvesse um marco regulatório brasileiro quanto a isso. Mas essa não é a única regulamentação que a gente tem sobre dados no Brasil. O que acontece hoje no Brasil? A lei já existe, mas ainda não está em vigor, vai entrar em vigor a partir do ano que vem. A gente tem vários regulamentos específicos de áreas relacionadas a dados. Então, eu vou ter um regulamento específico, sei lá, para prontuários médicos, eu vou ter um regulamento específico para agências de telecomunicação, mas eu não tinha ainda um marco legal. O primeiro indício de marco legal que a gente teve foi o marco civil da internet. E o nosso Código Civil também vai prever algumas hipóteses. Mas a lei, ela visa garantir essa segurança jurídica, abrangendo todos os ramos e todos os tipos de dados que a gente vai ter no nosso dia a dia, empresarial e pessoal. Todo mundo aqui tem dados em algum lugar na rede, mesmo que a gente não tenha essa interação direta com a rede, certo? E aí, eu acho que vocês lembram do primeiro caso, assim, grande caso, que teve uma repercussão mundial grande, que foi o Cambridge Analytica. Que aí a gente teve aquela utilização dos dados através do Facebook, aquele banco de dados, foi utilizado para direcionar propagandas políticas, no caso da eleição de Trump lá nos Estados Unidos. Só que não é só isso aí foi um uso malicioso. Mas, recentemente, a gente teve o caso do Banco Inter, em que houve vazamento de vários dados, de vários clientes, dados de movimentação de conta bancária, nome da mãe, nome do pai, endereço. E aí já houve sanções aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, mesmo sem a vigência da LGPD. E aí Hector vai falar um pouco mais sobre as sanções e sobre como isso impacta efetivamente em termos jurídicos mesmo. Aqui eu estou só dando as bases gerais. E aí, mesmo sem ter a LGPD, que vai permitir multas ainda mais altas, o Ministério Público ingressou com uma ação cobrando 10 milhões de reais de danos morais para o Inter pagar pelo vazamento dessas informações. E foi um ataque hacker. As duas figuras principais, a gente falou dos dados, que são objeto, mas e os sujeitos da lei? Quem são? As duas figuras principais que a LGPD vai trazer são as figuras de controlador e operador. E aí, essas noções, elas não são fixas. Eu não sou sempre operador e nem sempre controlador. Vai depender da situação. Então, por exemplo,
eu estou tratando com meus funcionários. Então, aqui a Digi, eu estou vendo que tem várias pessoas que trabalham aqui. A Digi, para os seus funcionários, para as informações dos seus funcionários, ela é controladora de informações. Por quê? Porque ela tem a capacidade de dirigir essas informações. Então, eu tenho a capacidade de apagar, eu tenho a capacidade de dizer, essa informação aqui vai ficar aqui, essa informação é relativa a tal funcionário. Eu não sou só um banco de dados, eu tenho um poder de gerência sobre esse banco de dados. Então, por exemplo, a Digi, quanto a seus funcionários, ela é controladora. E essas definições são importantes porque as responsabilizações do controlador e do operador são diferentes, porque um tem poder e o outro só, vamos dizer assim, armazena, arquiva. Ele não faz um gerenciamento dessas informações. Os operadores são, por exemplo, eu tenho um mercadinho, certo? E aí, no mercadinho, o mercadinho tem um banco de dados que fica armazenado num servidor. Esse banco de dados é operado, vamos dizer, por exemplo, pela Digi, certo? Nesse caso, a Digi seria operadora e não controladora, porque ela é um método para tratar especificamente de cada um deles. Mas a ideia geral é assim, eu tenho que ter o mínimo de dados guardados possíveis, um tratamento mínimo desses dados, para que eles sirvam única e exclusivamente à finalidade que eu informei ao meu usuário. Então, é, por exemplo, assim, e o serviço que está sendo prestado por ela, sim, certo? E aí, isso tem muito a ver com o consentimento que a lei traz, esse consentimento expresso que o titular de dados vai ter que fornecer a quem vai fazer esse tratamento. Então, via de regra, né, a regra geral, é que quem está tratando dos dados, os controladores, vão precisar do consentimento expresso de quem está fornecendo os dados. E nesse consentimento, eu vou precisar identificar qual é a finalidade que eu vou usar aqueles dados. Não basta só o consentimento genérico sobre aquela situação. Eu preciso ter uma identificação expressa do para que vão servir aqueles dados e qual vai ser a forma de tratamento desses dados. Por quanto tempo ele vai ficar lá sendo armazenado? Vai haver um tempo? Qual é a finalidade? Para onde eles vão? Por quê? Porque vamos imaginar que hoje Bruno receba uma ligação de uma concessionária de carro. Bruno vendeu o carro e recebeu uma ligação de uma concessionária de carro. Só que Bruno nunca entrou em contato com essa concessionária de carro. Ele tem o poder, né, o direito de perguntar à concessionária: ei, como é que vocês conseguiram meus dados? E a concessionária vai ter o dever de informar a Bruno: consegui teus dados através do banco de dados de X empresa que você fez negócio, certo? Então, essa rede de dados, ela tem que vir muito bem definida com uma política. Ela se baseia principalmente na noção de transparência. Transparência tanto interna quanto externa, para o mundo externo. Por isso que a gente tem que ter esse canal de acesso entre público em geral e empresas. A qualidade dos dados também é muito importante, a exatidão desses dados. E eu vou ter que ter políticas voltadas para isso, porque na hora que a agência reguladora vier me procurar, eu preciso demonstrar não só que eu tenho a política, como que eu aplico a política. A aplicabilidade dessas políticas internas, ela é um requisito essencial na Lei Geral de Proteção de Dados. Existem alguns dados, e são 10 hipóteses lá previstas na lei, que eu não vou citar as 10, mas que eu não preciso do consentimento da pessoa para acessar. Por exemplo, um banco de dados público. Isso aí, eu não vou precisar do consentimento da pessoa porque já é um dado público. Quando for necessário para que haja o cumprimento contratual, eu não vou precisar de um consentimento expresso daquela pessoa para tanto. Quando haja um legítimo interesse, também não vou precisar desse consentimento expresso. Só que qual o problema? Como a gente ainda tem só a lei, não tem ainda casos específicos que eu possa dizer: isso aqui é uma hipótese de legítimo consentimento. Isso aqui é uma hipótese de necessidade de troca contratual, certo? A gente só tem hipóteses, por exemplo, de segurança pública, para que seja fomentada alguma política pública. Para isso daí eu não preciso de consentimento. Mas a regra geral preciso do consentimento do titular dos dados para poder fazer o tratamento. E tratamento inclui armazenamento, divulgação, inclui arquivamento, inclui modificação daqueles dados dentro daquele banco de dados. Tudo que relacionar a dados, a gente trata como tratamento nos termos da lei, certo?
Então, os direitos, quais são esses direitos dos titulares de dados? Confirmar o acesso a dados, retificar esses dados, restringir o tratamento, dizer, ó, a partir de agora eu não quero mais que esses dados sejam tratados. E a gente vai ter que analisar, é possível ou não? Porque existem hipóteses que a gente simplesmente não pode apagar os dados só porque o titular quer, certo? Porque existe um interesse maior atrás disso. E o mais importante desses é a portabilidade. Por quê? Porque a portabilidade vai fazer com que os dados, em geral, eles possam ser transferidos para outra empresa. Não estava mais sendo lucrativo para ele. Ele diz, rapaz, vou começar a trabalhar no 99. Só que ele nunca trabalhou no 99. Se ele fosse começar do zero no 99, ele ia ter que reganhar todo aquele trabalho que ele já teve lá no Uber. Então, a ideia da lei é que, a requerimento da parte, esse cara possa transferir todos os seus dados diretamente para o 99. Então, aquela avaliação que ele tinha no Uber vai ser a mesma avaliação que ele vai ter no 99. Isso vai passar a ser válido a partir do ano que vem, certo? E aí a gente vai encontrar algumas coisas que não vão poder ser portabilizadas, porque são questões de segredo industrial. E isso vai ter que estar muito bem definido, porque senão, quando eu transferir, a outra empresa vai ter acesso a essa informação. Então, eu tenho que ter uma portabilidade, mas saber exatamente quais são os dados que podem ser portabilizados e quais não podem ser, certo? Aqui a gente já falou um pouco sobre quais dados podem ser, quais são os direitos que podem ser exigidos do controlador, que é aquela figura que pode gerenciar. O consentimento, né, com relação aos usuários de lá do serviço ou do bem, registro dos dados e como eles são registrados, qual é a regra que eles seguem, qual é o fluxo deles dentro da empresa, do nascimento até a morte dos dados, criação de fluxos e de relatórios de impactos de proteção de dados. Então, quais são os possíveis riscos que minha empresa tem no fornecimento desse dado? Sei lá, um ataque cibernético, um vazamento de dado porque a segurança aqui dessa forma não está sendo efetiva para esse tipo de vírus. Enfim, tem que haver um mapeamento de como a empresa trata os dados para que eu identifique quais são os riscos e identifique as possíveis soluções. Isso vai ser exigido pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso vai ser uma exigência geral e global, do mercadinho até grandes empresas como Google, Microsoft. Você já deve ter recebido, inclusive, e-mails de alterações de políticas, de acesso e de uso, justamente porque elas já estão se adequando tanto à GDPR quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. E no caso de alteração de finalidade, eu usava os dados para melhor conhecer os meus clientes, mas a partir de agora eu vou vender esse banco de dados. Então, quando houver alteração na finalidade do uso desses dados, eu preciso comunicar aos interessados qual é a nova finalidade. E eles vão ter que dizer, beleza, permito para essa nova finalidade, ou não permito para essa nova finalidade, certo? Agora eu chamo meu amigo Hector para dar prosseguimento ao nosso pequeno workshop. Obrigada pela atenção de todos. Tá funcionando? Dá uma checada aí, por favor. Tranquilo? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Hector Ruslan. Eu sou especialista em Direito das Europeia, certo? Que se sobrepõe à legislação dos países membros da Comunidade Europeia, no sentido da proteção de dados. Engraçado também que a GDPR, ela possui aplicação, inclusive, extraterritorial. O que é que significa isso? A partir do momento em que um controlador, um operador de dados, ele trata dados europeus, ainda que fora da União Europeia, eles estão sujeitos à regulamentação da GDPR. E eu não sei vocês, mas eu uso rede social. Alguém aqui usa rede social? Acho que sim, né? No último terço agora de 2018 e nesses primeiros 3 meses aqui de 2019, vocês devem ter, como a Juliana falou, recebido uma bateria de e-mails aí de redes sociais e N sites que vocês devem ter cadastro e etc. Atualizando suas políticas de privacidade, atualizando seus termos de uso, atualizando seus termos de consentimento. Por quê? GDPR, LGPD. A gente tem casos hoje concretos, por exemplo, de tratamentos em desacordo à GDPR de empresas gigantes como o Facebook ou o Google, onde já aconteceram sanções, certo? Em sede de GDPR, e que é o que vai acontecer no Brasil muito em breve. Em 2020, certo? Essa lei, a LGPD, ela vai ter no Brasil total força vinculante para a iniciativa privada, certo?
como o Ju falou, controladores, operadores e poder público. Muito interessante falar isso aqui. O poder público vai estar vinculado à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, se a gente pensar, o poder público, autarquias, as mais diversas entidades governamentais, elas são controladoras de dados. Correto? Então, a lei, ela tem uma abrangência incrível e é disso que a gente está tratando aqui hoje, porque a empresa, ela precisa se adequar de hoje para o que vai acontecer em 2020. Porque a preocupação da empresa que trata dados, que coleta dados, que opera com dados no Brasil hoje, é a preocupação com seus clientes, com os clientes de seus clientes e com toda uma cadeia de empresas e pessoas físicas que dependem daqueles dados, certo? Que trabalham com dados de forma direta ou indireta, seja ele controlador, seja operador. E aí o que é que a gente vai falar para vocês agora um pouco da parte de segurança e comunicação. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente puxa logo para a parte de segurança de dados, né? É um assunto muito correlato e que a gente não pode deixar de tratar aqui. Agora é engraçado falar também que nós somos um escritório de advocacia voltado para a atuação em novas tecnologias. Nós estamos aqui falando numa empresa voltada para soluções tecnológicas, assim, com clientes e diversos parceiros assistindo. Mas é interessante falar que a lei, ela não toca especificamente em dados apenas digitais, certo? A gente está falando de todo tipo de dado, todo tipo de dado. Então, uma empresa, como o Ju falou, um mercadinho, uma padaria, o cara, ele não sabe ainda, porque a gente não deu essa palestra lá ainda. Mas eles são controladores de dados no que diz respeito ao seu corpo de funcionários, aos seus colaboradores, aos seus recursos humanos. Da mesma forma que uma empresa de tecnologia, uma provedora de internet, trata de dados de forma massiva, de milhões de usuários, a pessoa que contém 10 pessoas, 5 pessoas, se a empresa que contém dados de 10 pessoas, de 5 pessoas, de 2 pessoas, essa pessoa é controladora de dados. E ela está, sim, sujeita a toda a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei, ela terá o papel de fiscalizar e executar os mandamentos contidos na lei. Essa agência, ela tem a incumbência de solicitar a controladores de dados a qualquer momento, seja em um panorama de estabilidade ou em casos de incidentes com dados ou vazamentos, um relatório de segurança de dados da empresa, ou do órgão público, ou de quem quer que seja o controlador naquela situação, certo? O que é que significa na prática? Vamos falar de parte prática agora. O que é que significa na prática? É que, para estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador de dados, ele precisa ter, de agora, de hoje, ele precisa pensar hoje na aplicação do amanhã, de uma política de proteção dos dados com os quais aquela empresa trata, certo? E essa política, ela tem que ser muito bem determinada dentro da empresa, ela tem que estar reflexa nos contratos comerciais que a empresa utiliza na sua gestão empresarial.